fica registrado para vocês tirarem dúvida e tal. O que que a gente tem aqui? A gente tem. O que aconteceu com a tela? É a barra. Esse cara aqui tampou tudo, entendi agora. Nós temos essa simulação aqui feita no MATLAB, que é o que o Vinícius me passou. Obviamente, existe aqui o curso providenciou, tá? E é isso que eu vou tentar explicar para vocês hoje aqui. Lá do começo do curso até agora, tudo que aconteceu, as equações, as perguntas que o Vinícius me fez, eu vou tentar explicar aqui agora. O Vinícius tá aí, legal. E o trabalho final vai ser vocês montarem isso aqui. Tá? Montar esse sistema todo aqui. Algumas coisas, a gente dá uma olhada aqui, algumas coisas pode ser que já estejam prontas no curso, por exemplo, os arquivos aqui. Depois a gente vê o que que dá para passar para vocês já pronto, mas obviamente a maioria vocês vão ter que fazer, né? Quer perguntar, Roberto? Tá dando retorno aí. Mas a Ah, ideia é chegar aqui, desculpa, tá? não tinha visto. Não, tranquilo. Achei que você estava perguntando, mas. E aqui, a gente vai ter que montar isso aqui e simular, tá? Depois eu vou pedir pro Vinícius rodar a dele ali e mostrar pra gente, porque a minha, ela. Eu fiquei estudando tudo, então não cheguei ao ponto de testar a simulação. Quando eu tentei rodar, ela não deu certo, mas eu nem me preocupei com isso, não, porque eu já fiz isso antes, né? Depois eu faço funcionar. Aqui agora o importante é entender como que a gente chega naquela simulação ali e fazer ela funcionar. O que tem por trás daquela simulação ali? Então, só recapitulando, né? Nós tínhamos visto lá que nós tínhamos atitude, não confundir altitude com atitude. Atitude são os ângulos, né? Os três ângulos aqui da aeronave, o roll, pitch e yaw. Aí a gente também comentou que nós tínhamos duas bases de referência para o nosso sistema. Uma é a base inercial e a outra é a base da aeronave, né? Do corpo, né? A gente chamou de body frame, que era o corpo da aeronave. E o outro referencial, que era o inercial, que é a Terra, que é a referência. O que que acontece? Todas as equações da aeronave a gente fez no body frame e depois a gente tem que converter tudo pro referencial inercial, o inertial frame. E a gente usa essas duas transformadas para fazer isso. Essa daqui é transformada que a gente usa para fazer a conversão do. Onde está isso aqui? Aqui, ó. Para converter ó, o R, né? O R, Z, X, GYX. A gente usa para converter as velocidades. Peraí, não é isso aqui não. Cadê? Para converter as velocidades no corpo. V, RVW, né? RVW a gente converte para então, as velocidades lineares a gente usa a transformada R para as variáveis lineares, de velocidade do body frame para velocidades no inertial frame, e para os ângulos, o controle de atitude, o φ, o θ e o psi, a gente usa a transformada T, tá? Para fazer essa conversão. Aqui a gente tem um modelo do nosso sistema no body frame. Lembrando que as variáveis U, V e W são velocidades, velocidades, U, V e W são velocidades lineares no body frame, enquanto que P, Q e R são velocidades angulares também no body frame. E a gente vai usar essas transformadas aqui que eu acabei de mostrar, T e R, para passar isso aqui para cá, ó. O que é esse modelo aqui, ó? Esse modelo, a diferença entre esse para esse é que essa daqui agora eu converti para o inertial frame. Esse aqui está no inertial frame. Por quê? Porque a aeronave, o modelo dela tem que ser feito no body frame, porque a aeronave está voando. Então, primeiramente, a gente vai lá e calcula todas as equações no body frame. Mas como a gente vai controlar no inertial frame, eu tenho que fazer a conversão daqui para cá. Tá? Usando essas duas transformadas aqui, ó, a R e a T. Converti, encontrei isso aqui agora. E é importante, tá?
a gente tem usado variáveis diferentes para não confundir, ó. O VW são velocidades, P, Q e R são velocidades no body frame. Enquanto que no inertial frame, o que são velocidades? X ponto, Y ponto e Z ponto são velocidades lineares. E Φ ponto, θ ponto e Ψ ponto são velocidades angulares. Até aí tá tranquilo, né? Vocês viram tudo isso, vocês recordam, né? Beleza. Aí a gente chegou nessas equações aqui. Agora, aqui que a gente vai aplicar nosso controle. Nessas equações, esses dois conjuntos de equações aqui. Depois eu explico isso aqui, né? Mas vamos para nosso diagrama de blocos. Lá está a dinâmica do nosso aeronave. Então, essa dinâmica aqui é o quê? Isso aqui tudo, ó. Que a gente viu. Na verdade, é essa daqui, porque essa aqui está no body frame, ó. Só que aí da saída a gente vai lá, aqui da saída da planta. Internamente a gente usa a transformada, que chama de J no curso, que ele pega e engloba a T e a R dentro de uma matriz só, e passa daqui, ele passa para cá. Então aqui na saída a gente vai ter as variáveis x, y, z, x ponto, y ponto, z ponto, φ, θ, psi ponto, θ ponto e psi ponto. Φ, θ, psi. Isso. Então isso aqui tudo é o modelo da planta, o nosso aeronave está aqui. O que são as entradas da nossa aeronave? Ele colocou como? Que as entradas do drone são o 1, aqui está tal, φ, tal, θ, tal, psi, que isso aqui na verdade é o 2, o 3 e o 4, é a mesma coisa do que você viu no curso, tá? É porque eu peguei no material da Gabriela, mas é a mesma coisa, porque o 1 é a força, é a somatória de todas as forças dos quatro motores, enquanto que o 2, 3 e 4 são os torques. E se você olhar, na verdade, o que que eu tenho, né? O que que eu controlo no meu drone? Eu controlo as velocidades ômega 1, 2, 3 e 4 são as velocidades nas hélices, ok? Qualquer momento que vocês quiserem me parar e fazer perguntas, vocês façam, tá? Pode levantar a mãozinha, pode falar aí que eu dou um pause. Então, na verdade, o que você está controlando lá na aeronave fisicamente são as velocidades das hélices. E como que eu controlo a velocidade das hélices, na realidade? Através do controle da razão cíclica aplicada no motor do drone. Ok? Mas não vamos chegar lá ainda não. Vamos, por enquanto, parar aqui, ó. Então, aqui são as velocidades de giro dos motores. Como que eu chego nos valores da velocidade de giro de cada motor? Através do 1, o 2, o 3 e o 4. Lembrando que são os mesmos. O 1, 2, 3 e 4 aqui. Então, só uma força, 3 torques. E tem uma matriz aqui que a gente calculou, que converte essas quatro variáveis, né, uma força, 3 torques, para quatro velocidades da aeronave. E depois você converte isso aqui para razão cíclica, tá? Que é bem fácil. Converter para razão cíclica é proporcional lá o ganho. Então, beleza. Então, isso aqui é a nossa aeronave. Por que que a gente está usando o 1, 2, 3 e 4 e não ômega? Porque é mais fácil fazer dessa forma o nosso controle e depois só usar essa matriz de cinemática inversa aqui, ó, que pega e converte para cá. Então, todo o nosso modelo matemático, a gente está pensando em 1, 2, 3 e 4 e não em ômegas. Depois a gente faz a conversão por cinemática inversa e aplica. E aplica uma outra transformada para passar para razão cíclica, que é só ganho, na verdade, e já faz o controle direto lá da aeronave, tá? Agora, para fazer o controle da aeronave, a gente dividiu em dois controladores. Esse aqui é um controle cascata que a gente fala. A gente tem uma malha de controle interna e uma malha externa. A malha interna tem que ser 4 a 5 vezes mais rápida do que a malha externa. Isso é teoria de controle cascata, quando você tem uma variável sendo controlada com uma velocidade e você tem uma outra malha externa que tem que ser mais rápida para desacoplar as duas malhas, e as variáveis que saem dessa malha são referências da malha interna. Então você tem, por exemplo, aqui um gerador de referências, que gera as referências para essa malha externa, e essa malha externa gera referência para a malha interna. Então isso aqui é o conceito básico de controle cascata. Só que esse controle cascata ele é um pouquinho diferente do controle cascata convencional. Por quê? Porque olha aqui, o que a gente faz? Normalmente você tem a referência vindo para cá, você pega as variáveis, faz uma realimentação aqui, ó, referência menos realimentação, tem um erro, joga no compensador. A saída dele vai para a malha interna, que também faz uma realimentação e faz o controle. Nesse bloquinho aqui tá faltando, tá? Essas variáveis aqui, ó, que vem para cá, elas entram aqui também, ó, aqui e aqui. Mas enfim. Aí o que acontece aqui, ó?
Esse cara aqui, ele precisa, que está na malha interna, para ele encontrar os três torques, o 2, 3 e 4, ele precisa de três é, é, posições de referência, que é o θ, o psi, desculpa, o φ, o θ e o psi. Para ele fazer esse controle aqui, tem diversas formas de fazer, tá? Então, no curso que a gente viu aí da Udemy, ele fez usando controle preditivo. Tem como fazer ele usando PID, e outros controladores. A gente pode usar LQR aqui, inclusive é uma solução boa que eu gostaria da gente tentar depois, se der tempo nesse curso. Usar um LQR seria legal. Mas enfim, dá para fazer de diversas formas. O fato é que ele tem uma variável de referência, ele pega lá um θ, um φ, desculpa, compara, tem um erro, pode colocar um PID e fazer isso para cada uma dessas malhas e depois encontrar. E aí eu vou mostrar para vocês as equações como que você encontra os torques, o 2, o 3 e o 4 a partir das saídas dos compensadores, tá? Agora observa que essa variável aqui, ó, psi, ela vem direto daqui, ó, desse bloco. E só essas duas variáveis vêm do bloco anterior. O convencional no controle de cascata é todas as variáveis que entram aqui vindo do controle anterior. Mas é porque aqui ele não precisa. É uma característica da aeronave, tá? Do quadricóptero. Se você for pensar fisicamente a aeronave, coloquei o exemplo aqui, mas o que que você precisa controlar, ó, para para que que você precisa de cada um desses ângulos aqui, ó, para você controlar a aeronave? Ó, o ângulo de O, a aeronave só está variando no plano XY, ela está no plano mexendo para lá e para cá. Então, o que que isso aqui afeta? Essa variável não afeta ninguém. Eu falo assim, ela afeta só na mesa, ela não afeta ninguém. Ela não afeta ninguém no plano XYZ, ó. Eu falo assim, quando eu quero controlar, ó, aqui eu quero controlar a variável x, y e z, é esse controlador aqui, ó. Então, para eu controlar o x, o y e o z, mais especificamente, para eu controlar só o z, o que que é o z? O z é a aeronave subir e descer, para cima e para baixo, tá? Para eu controlar isso aqui, a única coisa que eu preciso é mudar a força, o 1, né? Que é a força 1? Força 1 é a somatória das forças das quatro hélices. Eu devo ter essa equação em algum lugar aqui, cadê? Depois disso. Esqueci de pôr ela. Enfim, o 1 é simplesmente a soma das forças das quatro aeronaves. As quatro hélices. Então, para eu controlar a altitude, inclusive dá para desacoplar esse cara aqui, ó. O controle de posição vertical é simplesmente a força. O 1 aqui, ó. Aumentou o 1, a aeronave sobe, diminui, ela desce. Tá? Para controlar o x e o y, é que a gente precisa do π e do θ, desses dois variáveis aqui, ó. Por quê? Tá para ver se está fisicamente. Imagina que eu quero que a aeronave ela vá para frente. Então, para ele ir para frente, seria. Agora eu não sei se frente é X ou Y aqui. Para ele para. Imagina que você tem o plano cartesiano. O plano, né? A aeronave está sobre o plano x, y e z para cima. Ela quer ir para frente. Como é que ela faz para ir para frente? Ela tem que controlar o ângulo de pitch num quadricóptero, tá? Não é o caso de um avião, tá? O desenho do avião aqui vai acabar atrapalhando a gente entender. Mas imagina o quadricóptero. Ele precisa virar um pouquinho para frente o quadricóptero para ele poder se locomover para frente. Ele tem que fazer uma. Tem que ter um deslocamento desse ângulo aqui, ó, de pitch para frente para o quadricóptero se mover para frente. Então, para fazer ele se locomover, por exemplo, no eixo Y, ele precisa ter uma variação de θ. E para se locomover no eixo X, que é para o lado, para um lado e para o outro, ele precisa de ter uma variação do ângulo φ. Por isso que o φ, se a gente olhar aqui, ó, para controlar o X e o Y, eu preciso do eixo o φ e o θ. Eu preciso disso. O psi, aqui ele não afeta nada, ele não afeta nem o X, nem o Y, nem o Z. Porque o psi é a aeronave sobre o plano XY só rotacionando para a direita e para a esquerda. Então, você não está indo para frente, para trás, nem para cima, quando você mexe o psi, tá vendo? Então, ela é uma variável independente. Eu posso simplesmente pegar esse valor de referência e jogar direto para cá, ó. Não tem que passar por nenhum outro controlador. Que controlador? Lembra? Esse primeiro controlador aqui, que a gente chama de controlador translacional, ele é responsável por mudar, deslocar a aeronave no eixo X, quer dizer, para a direita, para frente, para trás, para a esquerda, e no Z para cima e para baixo. Então, eixo translacional.
E para fazer o quê? Para eu mudar no eixo translacional, o que que eu preciso para ele se locomover para frente e para trás da aeronave? Para o lado, para a esquerda e para a direita. É os ângulos φ e θ da aeronave, que é a inclinação do drone. Devia ter colocado aqui melhor esse desenho, né? Ficou meio. Deixa eu abrir aqui. Se você não tiver entendendo, pode me perguntar, tá, pessoal? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, olha aqui, para o drone se locomover, o X é para frente, é o φ, ó. O f- não, é o φ, é o θ, desculpa, ó. Para ele vir para frente, aqui tá o eixo X, ó, tá vendo? Eixo X, para frente aqui, ó. É a frente do drone. Para ele vir para frente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ó, inclinar o drone para esse lado de cá. Então, eu rotaciono ele, θ, que é o pitch. Então, o ângulo de pitch para ele vir para frente. Para trás é só eu colocar um ângulo invertido. No caso, é negativo, o ângulo negativo para ele vir para frente, positivo para ele vir para trás. Deu para entender isso? Vinícius, tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Tô dando uma recapitulada geral aqui. Se vocês não tiverem entendendo alguma coisa, para, tá? Porque é importante a gente entender tudo isso. Porque isso aqui tem a ver com controle, como o controle foi pensado, tá? Então, só recapitulando. Para controlar φ e θ, desculpa, para controlar x e y, que é a aeronave se deslocando no plano X e Y, né? Movimento translacional aqui no plano XY, φ e θ. Eu preciso controlar. Para controlar a altitude da aeronave, que é o Z, eu controlo através da força 1 aqui, que é a somatória das forças. Beleza. O psi vai direto porque ele não controla ninguém no plano XYZ. Tá? Então ele vem direto para esse controlador. O que que é esse controlador que a gente chama de rotacional ou de atitude? É o que controla literalmente os ângulos φ, θ e psi da aeronave, que faz ela virar para frente, para o lado e rotacionar no próprio eixo, tá? E aí é legal entender o seguinte, ó, quando eu rotaciono a aeronave para frente, inevitavelmente ela vai se locomovendo para frente, no plano X. Não tem como a aeronave ficar parada e inclinada. Isso é meio óbvio, né? Quando ela está em rover parada, ela fica paradinha no plano assim, ela não tem nenhuma inclinação. Inclinou para a direita, ela se locomove para a direita. Inclinou para a esquerda, se locomove para a esquerda, tá? Enfim, é isso. Aí o que a gente vai fazer agora com o controle de rotação? Por isso que é o controle cascata. De novo, tentando. Por que que existe controle cascata aqui? Porque essa variável, ela acaba afetando aqui. Ó, quando eu controlo a inclinação da aeronave, eu inevitavelmente vou estar controlando o deslocamento dela. Então, acaba que uma variável, essa variável é dependente dessa. Na verdade, essa variável é dependente dessa. Então, acaba que tem uma malha de que essa vira referência para essa. E se você observar, o nosso gerador de trajetória, ele só gera variáveis x, y, z e psi. Por quê? Porque eu só quero falar para minha aeronave, ó, vai para frente, vai para trás, para esquerda, para direita, para cima, para baixo, ou gira no próprio eixo. Ó, a sua direção à frente do drone tem que virar para direita ou para esquerda. Rotacionar ali. Eu não quero em nenhum momento falar para o drone, ô drone, fica 25 graus para a esquerda. Isso não faz sentido para mim. Isso vai ser consequência. Esses dois ângulos aqui são consequência de quando eu quiser deslocar a aeronave. Aí eles existem temporariamente, ângulos diferentes de zero, só para se deslocar para um lado ou para o outro. E depois eles voltam a ser zero de novo. Beleza? Deu para entender, né? Agora, então esses dois ângulos vêm desse controlador. Essa força também vem desse controlador. Esse ângulo vem direto. Esse controlador de rotacional aqui, de atitude, ele vai controlar, ele vai encontrar para mim agora as torques 1, 2, 3. Desculpa, o 2, 3 e 4 a partir dos três ângulos de referência que eu vou setar. Beleza, vocês conseguiram entender essa parte aqui do como que a gente chegou nessa estrutura de controle? Afonso, Sim, tranquilo. Até agora sim. tranquilo? É o que eu falei, eu sou graduado em física, né? Então a parte conceitual para mim é bem tranquila. A Beleza. parte do controle é que é mais complicada. Não, beleza, ok. Samuel, Acho que tá claro. não, beleza. Roberto, Pra mim também, tá tranquilo. Fábio, Tranquilo também, Nil. não, beleza. Então vamos move on aqui, vamos pro próximo agora. Beleza, isso aqui é a mesma coisa, tá?
nem vou comentar muito não, mas é a mesma ideia que tá lá. Ahn, Agora vamos para as equações, porque agora é interessante, ó. Já que a gente falou que a gente vai fazer esse controle aqui, ó. Primeiro eu vou falar do controle translacional. Isso aqui eu tirei do material da dissertação da Gabriela, que é parecida com o do curso, tem algumas diferenças, mas em geral é muito parecido. E eu achei legal porque ele me ajudou a entender coisas que no curso o cara meio que pulou, e outras coisas do curso são melhores do que o que ela fez. Acaba que os dois se complementam. Achei bem interessante isso. Mas vamos lá. Aqui, então, no material da Gabriela, na dissertação dela, ela dividiu em duas partes o controle translacional. Ela fez um controlador só para o eixo Z, né? Que chamou lá de subsistema translacional de thrust, que é a força de thrust para cima e para baixo. Aí tem lá as equações, ó, a equação aqui, ó, Z ponto é igual a menos G mais 1 sobre M cosseno θ cosseno φ 1. A gente fez a representação por espaço de estados, ó, os estados foram a posição e a velocidade, ó, Z, e Z ponto, isso aqui é o Z ponto. E a entrada desse sistema é a força 1 aqui, que é esse cara aqui, o empuxo. Então ela separou mesmo o XY do Z, tá? Coisa que no curso do cara ele não fez e depois eu vou explicar por quê. É porque a técnica que ele usa lá de linearização, feedback linearization é diferente. Por sinal, minha opinião, muito melhor do que essa daqui, mas essa daqui é mais didática para entender, tá? E aí ela foi lá, fez sistema por espaço de estados e encontrou as matrizes A e B, sistema linearizado, ó. Mais ou menos linearizado, né? A matriz A ficou bonitinha e a matriz B tá aqui. E aí eu peguei, fui lá no MATLAB, até para brincar com esse negócio aqui. Vai, cadê o meu negócio? Deixa eu salvo isso. Já tinha salvo aqui dentro. Eita, foi no lugar errado. Ah, tá aqui. Onde que eu salvei esse negócio? Ah, é mesmo? Lá, save as. Ah, eu tinha colocado aqui fora, tá certo. Ok, entendi. Tá aqui fora. Beleza. Eu fiz algumas simulações que foi assim. O que eu tava tentando entender? Era que é legal a gente fazer, tá? É você montar as funções de transferência, as equações por espaço. Aqui tá a representação em espaço de estados, que eu acabei de ver. Eu fui lá, atribuí valores, peguei até a dissertação dela, peguei valores reais, fiquei brincando com os ângulos, com as forças, com os torques, e fiquei observando que função de transferência que saía de lá. E olha que legal, uma coisa que eu nunca tinha pensado, nunca tinha perdido meu tempo para fazer isso. Todas as funções de transferência aqui são integradores duplos, tudo integrações. S quadrado. Alguma coisa sobre S quadrado. E se eu pensar bem, é, obviamente é um sistema de segunda ordem, né? Cadê aqui o negócio? Ele é um sistema de segunda ordem, é uma derivada dupla, só que eu não sabia que era Mas faz sentido, não tem outro Z aqui dentro. Isso aqui você quer um integrador duplo, integrador. Todos eles são integradores duplos, todos eles. Ou seja, todas as funções de transferência que a gente vai ver aqui depois, elas são integradores duplos. Aqui tem um lixo aqui, ó, 10 a menos 17, isso aqui é zero, tá? Então fica S quadrado embaixo, S quadrado, dois polos na origem. Isso explica por que que o pessoal adora usar PID e normalmente usa PD, né? Não usa nem integrador, só PD para o drone. Derivativo, porque ajustar integrador é difícil, integrador duplo dá mais trabalho ainda. E o integrador do seu PID vai atrapalhar. Então eu queria apontar isso que, apesar de ter esse tema, essa equação complexa aqui, lá tem o ângulo φ, θ aqui dentro da sua matriz. No final das contas, ó, se esse ângulo for 0 e 0, o que é ângulo? Que vai ter ângulo zero? Quando o drone estiver na horizontal, parado ali, em roving, isso aqui é 0 e 0, então isso aqui vira 1. O ganho é 1 sobre m. Imagina que você quer ir para frente, você muda o ângulo θ um pouquinho. Então ele é um pouquinho maior que 0. Esse cara aqui é um pouquinho menor que 1. Você está mexendo nesse ganho, mas não é muita coisa. Eu estava fazendo as contas ali. Esse, esse termo aqui da matriz muda muito pouco.
O que faz com que, num caso, vamos falar assim, num caso extremo que você tem 45 graus aqui, 45 graus aqui, aí sim vai cair para 0,5. Vai cair pela metade o valor desse cara aqui. Você está 45 graus inclinado para frente e para o lado ainda assim, ó. Você está indo entre o X e o Y inclinadão com o seu drone, tá? Isso é uma inclinação boa. Cai para metade. Aí, se o seu controle for robusto, isso não é muita coisa, não. Só 50% de variação de ganho aqui, tá? Mas esse aqui é o integrador duplo. É onde eu queria chegar ao analisar isso aqui. Aqui é a mesma coisa vai acontecer. Ó, se você observar esse cara aqui, você tem ó, no X e no Y. Isso aqui já é outro controle, ó, subsistema transacional XY. Por quê? Porque foi feito um controlador só para o Z, que sai essa força 1 aqui, e depois para o X e para o Y, que sai o φ e o θ. Lá no curso ele fez um pouco diferente do que a Gabriela fez. Eu acho o dela mais didático de entender. O que a Gabriela fez? Ela pegou e falou o seguinte: olha, a minha. Essas aqui são as minhas equações. Aí ela chamou isso aqui, ó, de o x, tudo isso aqui menos o 1, o x. Isso aqui tudo de o y. E ela deixou o 1 aqui dentro. Ó, o 1 faz parte da matriz B. Ela é um ganho, ela não é uma entrada. Então o 1 é a entrada para o z. Mas para o XY não é entrada. Porque ela entende que o 1 é um parâmetro do sistema que vai depender do que o controlador da Z lá da vertical está fazendo. Aqui ele é só um parâmetro. Quem é o controle para mim do X e do Y é o X e o Y. O que é o X e o Y? É só um ganho, que na verdade é a direção que a aeronave está se dirigindo, e ela é multiplicada por 1, porque assim, o 1 é a força total da aeronave. É o empuxo que está indo para cima, o thrust. Se você quiser que a aeronave vá para frente, o que você faz? Você vai direcionar a aeronave um pouquinho para o eixo X, ó. Então esse cara aqui, ele é o que idealmente, quando a aeronave está em hover? Zero. Ela não está indo para frente, isso aqui vai dar zero. Aí se você muda um pouquinho, por exemplo, o ângulo θ lá, ou φ também, ó, tá vendo? Φ e o θ aparece aqui. Φ, θ. Eu reparei que o psi não afeta em nada. Ele está nas duas equações, mas o psi não vai afetar o x nem o y. Esses dois termos acabam se cancelando aqui, ó. O efeito deles. Então você mexe no θ e no φ, no φ, e esse cara aqui vai ser maior que 1, vai ser maior que zero, desculpa. E o que ele está fazendo? Ele está pegando essa força 1 e está projetando ela no eixo X, fazendo com que a aeronave vá um pouquinho para frente. Então é uma projeção da força de thrust para o X ou para o eixo Y. Por quê? Porque imagina o seguinte, a aeronave está no plano, vou pensar aqui, ela está no plano, então o thrust está todo para cima. Agora imagine que a aeronave ela inclina um pouquinho para frente. O thrust, ele é sempre normal à aeronave, então ele vai ter agora uma decomposição desse vetor. Imagina algo assim, ó. Tinha que fazer um desenho aqui, ó. Imagina que agora você inclinou o vetor, então você vai ter uma projeção do eixo X no eixo Y. Quanto maior a inclinação desse cara, por exemplo, para frente, maior vai ser o coeficiente do 1 projetado sobre o eixo X. E quanto maior a inclinação dele para o lado Y, maior vai ser a projeção do vetor no eixo Y. E aí que vem esse o X e o Y. O X e o Y é o quanto você está projetando, tá? Então ele considera isso aqui como sendo a entrada. E essa entrada depois do X e o Y vai ser usada. Cadê? Eu não coloquei a equação, não. Eu não coloquei a equação, mas é a partir desse X e o Y aqui, e do U também, né? Que a gente encontra as variáveis φ e θ. Eu esqueci de colocar a equação aqui, depois eu coloco. Para a gente encontrar elas. Então, vou voltar aqui de novo. Ó. A saída desse controlador me dá. Desculpa, desse controlador aqui me dá. Não é φ e θ, me dá o X e o Y. Só que a gente vai fazer de novo, uma transformação de cinemática inversa, que pega essas equações aqui e encontra o φ e o θ. Tá até aqui no MATLAB, ó, quer ver? Aqui, dentro dos códigos, o X e o Y, aqui, ó. O row e o pitch D aqui são o φ e θ, né? Φ e θ. Row, pitch, ó, isso. Esse é o φ. Ó, seno de UX vezes seno de O menos o Y cosseno de O.
E A seno de UX menos seno de Φ, vezes seno de O, que é o psi, né? Cosseno... Enfim, tá vendo? Aqui a gente encontra os ângulos de referência. Φ e θ. Que tá aqui, ó. Φ e θ de referência. Que são esses caras aqui, ó. Φ e θ de referência. Através daquela transformada cinemática inversa também. É uma equação que faz esse desacoplamento, que transforma dessa saída o x e o y, como está aqui, né? Como a gente modelou o sistema, para φ e θ. É φ e psi. E aí tem uma coisa legal quando a gente faz isso. Isso acontece aqui também, ó. Eu não tinha falado, né? Porque aqui no nosso controle, o que é que sai? É o 1. É o 1, isso mesmo. É o 1. Deixa eu pensar agora. Ah, tá. Depois eu explico isso aqui. É melhor na parte do controlador. Vai ficar mais claro. Tá. Tá tranquilo isso aqui, né? Esse é o nosso controle. Usamos as duas entradas como o x e o y. Isso aqui virou parâmetros do nosso. São estados, que é um estado, isso é um estado. Isso aqui, ó. Tanto que aqui ficou 1, ó. E 1. Por quê? Ah, nossos estados são x, x ponto, y, y ponto. Fica colocado aqui, né? Aí aqui, o x derivado, ele é x1 aqui. E esse termo segundo aqui não tem nada de x nem de u0, não tem nada. Ele tem o quê? Ele só tem o termo que ficou no b. Isso aqui ficou no b. Isso aqui é uma entrada. Então, o segunda linha só tem entrada. A primeira linha tem o estado, que é a velocidade, que é a derivada da posição. Aqui, ó, não tem nada. Aqui tem o x, o y ponto, e aqui não tem nada, só tem entrada. De novo, quando você vai lá no MATLAB e olha isso aqui, essa função transferência, analisa ela, ela vira, como eu falei para vocês. Deixa eu ver aqui. Controlador translacional atitude, trans, e xy, o x, o y. Tã, blá. Ela vira também s quadrado, ó. Isso aqui é zero, ó. E na menos 17, menos 20, isso é zero. Então ela vira s quadrado. Também integrador duplo, as duas funções. X, gx, gy. Tá. Por fim, nós temos o sistema rotacional. O que é o sistema rotacional? Isso aqui agora. Que tem como entrada φ, θ e psi. Saídas são o 2, o 3 e o 4, que são os torques ali. Então, essas equações que a gente tem para o sistema rotacional. E essas equações do 2, 3 e 4, as velocidades ômega 1, 2, 3 e 4, essa velocidade de cada um dos motores, né? Certo. E aí, quando a gente usa passo de estados, e isso aqui tá. Essas representações aqui, elas estão linearizadas, tá? Então, quando é feita a linearização, você encontra essa matriz aqui bonitinha e essa matriz B aqui. Obviamente, esse aqui é um método que a Gabriela usou, em que ela linearizou no ponto de operação, e o sistema ficou maravilhosamente linearizado e constante, sem ter nenhum parâmetro aqui que afeta em nada. Obviamente, tem uma certa variaçãozinha que, quando você muda os valores dos ângulos aqui, não vai ser exatamente isso aqui, mas essa variação não é tão significativa também não, tá? Se fosse, o PID não funcionaria. Funciona. Mas agora, vamos só pensar aqui. O que está acontecendo aqui? É importante falar. Ah, tá. É isso mesmo. As saídas são o 2, o 3 e o 4. Ó. São os torques. 2, 3 e 4 já. E as entradas são os ângulos. E as derivadas dos ângulos. E por fim... Ó, eu fiz aqui também, ó. Coloquei os ângulos, coloquei essas matrizes aqui, analisei elas. Enquanto as funções de transferência que dão S quadrado, tô vendo todo mundo é integrador duplo, no final das contas. O que muda então? Se é todo mundo integrador duplo? Os ganhos aqui, ó. Olha a GPIT, GROL. ROL tá invertido aqui, né? ROL, PIT, ó. Isso aqui que é o Φ, o θ e o Psi. Agora, 200, 200, 110, comparado com as da malha externa, que são 17,
e 2. Muito pequeno, muito lento esse cara aqui, ó. O Z é o mais lento de todos. Ele tem um ganho bem menor. Depois é o XY, mas ainda assim, ó, tá muito menor, 10 vezes menor, quase 10 vezes menor, né, do que esses aqui. Que justifica e por que que a gente coloca ele na malha interna, ó. Malha interna é mais rápida. O ganho dos caras deu 200 lá, o ganho ali em cima do integrador. Esse aqui deu 200, 112. Esse deu 17, 17, 2. Tá? Agora, vamos lá. Como é que eu faço para controlar esse cara aqui? Como é que é feito na prática? O pessoal simplesmente coloca P&D. Como isso aqui, como eu mostrei para vocês, tem acoplamento, obviamente. Isso aqui é um sistema acoplado. Mas dá para desacoplar essa malha dessa malha usando o controle de cascata. Então, você desacoplou essas duas equações. Essa equação de cima da de baixo pode ser desacoplada. Ele ainda desacoplou esse sistema XY do Z, foi desacoplado também. Quando o pessoal usa PID, ele simplesmente usa um PID para essa, um 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 para essa. 6 PIDs, um para cada um. Isso é o ideal? Não, o ideal porque esse cara aqui tem acoplamento. Então, o ideal é usar um tipo de controlador multivariável, né? Isso é o ideal. Seja um MPC, seja um LQR da vida, alguma coisa multivariável. Aqui, até que realmente dá para desacoplar esse cara e esses dois aqui, ó. Mas esses dois aqui também tem um certo acoplamento, ó. O ideal seria você considerar esse cara aqui também como um sistema só acoplado, colocar um outro controlador multivariável, tipo um LQR aqui da vida, e aqui poderia ser um PID mesmo, tranquilo. Esse aqui pode ser desacoplado. Ou você coloca um multivariável para esses caras tudo aqui, ó. Todos eles, que foi feito no curso da Udemy. Tá, o que que o cara da Udemy fez? A Gabriela ela usou PID aqui, ó, MPC aqui e MPC aqui, ó. Ela fez um MPC para esses caras aqui todos para o controle rotacional, um outro MPC para o plano XY e um PID só para o Z. Foi isso que ela fez na dissertação dela. Que é um material que vale a pena ler, tá? Bem legal. O cara da Udemy ele já fez diferente. Ele colocou um MPC aqui, que é igual ao dela, mas não é o mesmo tipo de MPC o que ele fez. Ele usou um MPC tipo LPV. E aqui ele pegou isso aqui tudo e usou um controlador que foi um Feedback Linearization aqui, ó. Que, na minha opinião, muito legal o que ele fez. Eu adorei quando eu vi isso aqui. Bem, bem interessante esse controlador. Mas antes da gente explicar os controladores, eu vou deixar o Vinícius mostrar o que que ele fez e as simulações que ele tem. Pode ser, Vinícius? Alô, Vinícius? Alô? Tá mudo. Alguém tá escutando ele? Não tô escutando ele, não. Aqui não, ele tá tirando o mudo, mas não tá saindo áudio, não. Estou no LaSEC, não vou conseguir mostrar a simulação hoje. Rapaz, era pra você mostrar a simulação, eu te falei isso aula passada. Você não tá com seu computador aí, não? Tá, é porque eu não tenho a simulação aqui funcionando. Eu rodei aquela simulação que você me passou e não rodou. Provavelmente alguma coisa de pasta. Ah, não roda. Tá. Ahn, vou tentar explicar aqui o que dá aqui, então, para ver. Eu não sei se é porque eu coloquei dentro de uma pasta que tá muito longa, ele não tá rodando, ele tá dando um erro aqui. Ou eu peguei pronto, eu não sei o que pode ser. Vamos ver. Ué, rodou? Rodou? Não tinha rodado. Da outra vez. Então rodou, né? Vamos ver aqui. Então, para rodar os gráficos, você roda aqui, ó, Vinícius? Output. Uai, por que que ele não rodou, então? Ó, aqui, eu não sei se vocês viram, eu tô usando o Simulink, tá?
É um Simulink, eu montei toda a estrutura da aeronave aqui no Simulink. Então, aqui tá a dinâmica do quadricóptero. Ah, ok. Tá aqui, ó, a dinâmica do quadricóptero. Ele fez uma MATLAB function que chama, deixa eu fazer isso, Quad Rotor Dynamics. Então, quem que é essa Quad Rotor Dynamics aqui? A gente vem aqui, Quad Rotor Dynamics. Então, ele criou um arquivo. Nesse arquivo, que é uma função, né? Function Out Quad Rotor Dynamics, ó. Ele colocou as variáveis, todos os estados dele todo aqui, né? Todos os estados. Os 9 estados. Não, 12 estados. Desculpa, tudo isso aqui é estado. Velocidades lineares, velocidades angulares, posições lineares, posições angulares. 12 estados. Aí ele calcula. Aqui ele pegou os ômegas também. Tem mais três, tem mais 4 variáveis entrando aqui que são os ômegas. Deixa eu ver aqui como é que ele faz. Tá aqui, ó. Estado dos motores. Os ômegas, cadê? Esses aqui são os Us. Os ômegas entrou aqui também. Ômega entra aqui. Aqui são as variáveis, entendi. Aqui são as 12. 4, os ômegas 1, 2, 3 e 4. Tem mais o U entrando aqui. Tá, entradas U, entendi agora. Então, os primeiros barramentos lá vem esses 12. Depois mais 4 dados ali no segundo barramento. Depois mais 4 dados aqui. Então, se você olhar aqui. Fechei. Ó, esse barramento vem os 12 dados. São os 12 que estão saindo daqui, né? 12. É isso mesmo, 12, ó. 3, 6, 9, 12. Tá entrando aqui. Que são as entradas de 1 a 12 no código dele. 1 até 12. Depois das entradas, o segundo barramento, que são as entradas 3 a 16, tá aqui. Vem desse bloco aqui, ó. O que é esse bloco aqui? É o que pega o 1, 2, 3 e 4 e transforma em ômega 1, ômega 2, ômega 3 e ômega 4, que é o Rotor Dynamics. Então, o Rotor Dynamics aqui, fechando isso, dá pra fechar isso. Esse aqui, ó, Rotor Dynamics, que ele pega as entradas 1, 2, 3 e 4, que são a força e os 3 torques, né? Força e 3 torques, e calcula ômega 1, 2, 3 e 4 usando aquela equação que eu mostrei para vocês lá. Ele pega aqui, ó. Aqui, ó, essa equação aqui. Ou, essa daqui é do nosso curso, eu não sei qual que ele usou. É a mesma coisa, só que muda as variáveis que ele está usando, mas é a mesma coisa. Ele encontrou aqui, e aqui é o quadrado, tem que tirar a raiz quadrada depois, né? Olha lá, SQRT, raiz quadrada, do que ele encontrou aqui dentro. E depois ele falou, a saída desse bloco é o ômega 1, 2, 3 e 4. Então ele vem aqui e sai os 4 ômegas aqui e entra os 4 força e 3 torques. Aqui nesse cara também entra os 4 entradas, né? O 1, 2, 3 e 4. Que é as entradas 17 a 20. São as entradas 17 a 20. E agora aqui dentro ele vai usar para quê? Para calcular o que ele quer. Ó, ele pegou, ele tem a matriz R de transformação, a matriz T de transformação. Esse aqui é o ômega, que é aquele ômega lá, que é a somatória pro efeito giroscópio, que é ômega 1 menos ômega 2 mais ômega 3 menos ômega 4. É o que chama de ômega nas equações, que a gente preencheu nas equações aqui. Tá vendo que tem? Aqui já tá tudo. Esse aqui é o ômega, ó. O ômega. Aqui ela escreveu tudo, né? Tem lugar que o rapaz aqui escreve só ômega, ó. Aqui só ômega, ó. Ômega. É aquele ômega lá que ele fez. Esse aqui é o 2, o 3 e o 4. Esse aqui é o 4, isso. Ômega, ômega, o 2, 3, o 4 e o 1 tá aqui. Aí ele vem aqui no código, ó, falou o ômega é isso. Aí aqui tá a equação dele. Que equação é essa daqui? Essa equação aqui, ó, tá 1 até a 6, né? Essa
equação aqui. São essas equações aqui, ó. Vamos ver se dá para comparar ali. Olha lá, o VR menos WQ mais Q mais G, né? G seno de θ. Ele colocou as 6 equações aqui. E depois ele usou o quê? Ele usou lá as transformações, a matriz R e a matriz T para passar essas variáveis aqui. Ah, tá na frente. É para passar para o inertial frame. Porque aqui está no body frame. E ele agora está passando tudo para o inertial frame. É isso mesmo. Tô pensando aqui, por que que você tem as 12 variáveis aqui? Você tem o U, V, W, P, Q, R, tudo derivado. E mais o Y, X, Y, Z derivado e o θ também. Isso é a saída desse bloco. Esse bloco aqui, ó. É isso aqui tudo, tá certo. Aí sai as 12. Olha lá, o X, Y, Z. Não, minto, né? Tá faltando alguma coisa aqui. Faltando. Ah, tá. É as derivadas. É, tá certo. Todo mundo derivado, é verdade. É isso mesmo. Que é exatamente o que tá saindo aqui, todo mundo derivado. Tanto as variáveis no body frame quanto no inertial frame. Aqui você integra todo mundo e passa elas para de velocidades para posições. Tanto no body frame quanto no inertial frame. Aí uma pergunta, ô, Vinícius, por que que você colocou as do body frame aqui? Não precisa dela? Você precisa para cá, né? É isso? Porque para cá eu acho que não precisa, não. Aqui é só, você vai usar só o inertial frame aqui. Ok, aqui você tem agora os controladores. Ó, esse controlador, esse controlador. Você está mandando mensagem, eu não tô vendo, né? Tá, o integrador foi feito em bloco. Tá, entendi. Aqui agora você tem o controlador rotacional e translacional. Ó, vamos primeiro ver o controlador translacional. Aqui é a variável x, y e z. X, y, z. Só confirmar se é isso mesmo. X, y, z tá entrando aqui. E o IO vai pra lá. Então, x, y, z, set point. Tá aqui, esse set point é x, y, z. Aí ele vem nesse barramento que são condições iniciais, atuais, desculpa, condições atuais, que é a sua realimentação, né? Vem nesse barramento aqui, ó. O x, y, z é o que? A posição, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele vem aqui, pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e usa aqui, ó, 7, 8 e 9, que é o x, y, z. Então esse aqui é o set point, menos o x, y, z instantânea, a variável de saída. Aqui você vai ter os erros, erro 1, 2 e 3, e ela aplicou em cada um dos PIDs aqui, ó. E tem a saída do primeiro PID, segundo PID e terceiro PID. E aqui tem um ângulo, provavelmente, π, θ e psi, que entra aqui também para entrar nessa função que chama XY to row pitch. Vamos ver lá o que está fazendo aqui. Vai ficar fechando o negócio. XY to row pitch. Então, olha lá. Como a gente viu, as três primeiras variáveis eram o x, y e z
que na verdade são os erros. Isso aqui eu chamaria de erro. Chamou de XC, YC e ZC, mas porque depois a gente vai mostrar porque isso aqui na verdade tá certo chamar dessa forma. Tá certo. Apesar de serem o erro lá de saída do compensador. Desculpa, erro do compensador não, desculpa, saída do compensador, desculpa, tá errado, eu falei errado. A entrada do compensador é erro, a saída é o XC, YC e ZC mesmo. Aí ele tem aqui, ó, os outros três eram o yaw, roll e pitch. Essa ordem aqui mesmo? Yaw, roll e pitch. Ah, ele colocou primeiro o yaw, depois o roll e o pitch. Você inverteu, tá certo. Ah, e aí calculou o 1 dessa forma aqui. Da onde que veio essa equação? Então, o que que ele está fazendo? Ele está pegando. Olha, tem o ângulos de roll e pitch que saem. Eu estou realimentando, né? Que vem lá da minha saída da minha planta. É o instantâneo agora. Qual que é a inclinação da aeronave? Que é o roll pitch, ó, que é o φ, o θ. Tem a gravidade envolvida. Isso aqui é a saída do seu compensador Z aqui, ó. Então, isso aqui é a saída do PID. Ela pega a saída do PID. Cadê o negócio? Deixa eu pensar aqui. Ah, não. Diagrama de blocos, né? Não, é aqui mesmo que eu quero. Eu quero esse cara aqui. Se eu olhar essa equação aqui, essa equação que a gente fez, ó, essa é a equação do sistema. A gente simplesmente isolou o 1 aqui, ó. Passou o G para cá, ficou Z dois pontos mais G, multiplicado por EM, dividido por cosseno θ, φ θ. E é isso que está acontecendo aqui, ó. Z mais G vezes M, dividido por cosseno θ, cosseno φ, cosseno θ. Quanto faz a ordem? Cosseno φ, cosseno θ, cosseno θ. Mas é isso que ele está fazendo. Então, ele está isolando esse cara aqui, ó. Por quê? Porque ele está fazendo o inverso. Eu tenho. Eu não sei se isso é claro para vocês, mas isso é uma parte que realmente é interessante entender. Ó, para calcular essa força 1, ele está falando, olha, ó, eu tenho uma aceleração, esse Z aqui é a aceleração, que mais a aceleração da gravidade, vezes uma massa, que é isso aqui? Força. Isso aqui é uma força. E se esses caras aqui tiverem ângulo zero, os dois, isso aqui tudo dá 1, ó. Então a força 1 é igual a essa força aqui, ó. Tá, então eu estou fazendo equilíbrio de forças. Eu falando, olha, para a aeronave ficar parada no ar, você tem que ter uma força 1 tal que vai bater a força da gravidade. Esse ZC vai ser zero para ela ficar parada. Se eu quero que ela vá para cima, eu tenho que aumentar. Esse cara tem que ser maior que zero. Para que essa força aqui agora, o 1 aplicada, seja maior do que essa força peso aqui. Quanto maior? ZC vezes M, que é a força que eu vou aplicando para cima. E aí, você vai observar o seguinte, que a saída desse compensador aqui, ó, aqui é o erro, né, em Z, essa daqui é a força que a gente chamou de ZC. Ela é a aceleração no eixo Z. Literalmente, a saída do compensador P e D ali é a aceleração, tá? Vinícius, não lembro, esse XY do roll pitch eu peguei da Gabriela, ok. Então, umas nomenclaturas diferentes. Eu vi que tem nomenclatura mudando aqui, mas isso aí depois tem que pegar uma e fixar, tá? Essas são as perguntas que o Vinícius está fazendo, falando aqui. Vinícius, se eu tiver alguma dúvida aqui, você pode me perguntando, tá? Não sei se você entendeu toda essa parte, mas vai me perguntando, ok? O que mais que ele fez? Algo similar ele fez aqui também, ó. A saída, se você olhar essas equações agora do... Aqui, ó. Essa aqui é o 1, né? E aqui, ó, tá o θ e o psi, o φ e o θ, φ e θ, né? Que é o roll pitch. Usando o x e o y. Como é que ela fez? Ó, o x é igual a xcm vezes m dividido por 1. YC vezes m dividido por 2, por 1. Então, lembra, o que era o x? O x e o y, aqui, era o quanto da força U1 estava sendo projetada no eixo X. Se você tivesse a aeronave parada em rover, ele sem se locomover para nenhum dos lados, SUX vai ser zero. E aí o XC é zero,
e o YC é zero, tá? Agora observa aqui que isso aqui é uma força, ó, porque isso aqui é uma força. Isso aqui é alguma coisa vezes massa, que é força também, porque é dividido para dar um. Isso aqui é um número adimensional, o x e o y, que é só o quanto que tá projetando o x na direção x, o 1 na direção x. É adimensional. Então isso aqui também é uma aceleração, ó. Uma aceleração vezes massa, que vai me dar uma força, que divide por força, vai me dar um número adimensional. Mesma coisa aqui. Tá, essa forma que foi feita aqui ficou muito didática, na minha opinião, tá? E aí, de novo, quando você volta aqui para esses compensadores, esses são acelerações, as saídas aqui, ó. Então, esse aqui é o x dois pontos, y dois pontos, z dois pontos, que estão entrando nessa equação x, y to roll pitch, que é o quê? O que é essa equação aqui? É a cinemática inversa. É a cinemática inversa que vai transformar. Que eu não coloquei aqui, né? Que vai transformar o x e o y em φ e θ. Φ e θ. Tá dentro desse bloquinho aqui. Na verdade, esse bloco tem mais. Ele tem também essa daqui, né? Isso também vai estar aqui, ó. Essa cinemática inversa para esse cara aqui também, que eu não coloquei, também está aqui dentro. Esse e esse. E aí ele fala, ó, a saída do bloco é o 1, o θ, o φ de referência e o θ de referência, que é o roll e o pitch. Cadê você? Cadê? Ah, tá aqui, tá aqui. Então vamos lá, antes de eu continuar. Vocês entenderam isso aqui? Ficou claro? Então tá todo mundo, vai ver quem que tem tá aí e quem não tá aí. Samuel, Yep. deu pra entender? Pode falar, se tiver dificuldade para falar. Afonso, Eu só quero saber se lá, que eu só assisti até o final da sessão 5, né? É, aham. assistindo as outras aulas, vai dar para pegar essa parte aí também pelo curso? Eu não sei. Eu vi ele explicando. É que ele difere, o curso já não é mais assim, né? Ele já não é mais igual o material da Gabriela. Ele já passa a usar o feedback linearization, que é diferente. Tem isso aqui, tem essa aceleração, mas é diferente lá. Ele não está usando exatamente dessa forma, né? Eu acho que aí você teria talvez que ler a tese da Gabriela, a dissertação da Gabriela. Eu até vou colocar lá numa pasta para vocês, falar para vocês lerem lá uns 3 capítulos, acho que os 3 primeiros capítulos da dissertação dela. Perfeito. Deve dar para entender isso melhor, tá? Roberto? Beleza. Vinícius, tá tranquilo, né? Ah, eu tô explicando o que é que a Gabriela fez, tá? Como ela fez. Depois eu vou tentar explicar o que que o curso lá, o que que foi feito no curso, que é um pouco diferente. Agora, ó, o que acontece? Ó, aqui a saída desse bloco a gente tem. O primeiro sai. É muito diferente, os controladores são bem diferentes. Mas eu te falo que o do curso dele é bom, tá? Eu gostei bastante do jeito que ele fez do curso dele. Ahn, o da Gabriela aqui. O da Gabriela não, desculpa, esse aqui não é o da Gabriela, tá? Isso que você fez aqui. Porque o da Gabriela, esse aqui é um MPC. Mas essa forma que foi feita aqui, pra mim, ela realmente é a pior forma de fazer, tá, ô Vinícius? Usando PID desse jeito aqui não é a forma ideal. A forma que o cara fez do feedback linearization é a melhor de todas, na minha opinião. Ela é a melhor. Com certeza vai funcionar melhor e ela é a que faz mais sentido em todos os aspectos depois que você entende. Ele desacopla o sistema, ele força o sistema com o controlador não linear, então ficou muito bom o jeito que ele fez no curso, mas é mais difícil de entender. Mas é a forma mais correta na minha visão, tá? Mas vamos lá. Tá. Aí o que que ele fez aqui, ó? Então, só recapitulando, ó. Esse aqui é o X, a saída. Eu vou até escrever aqui, ó. Acho que fica mais didático, ó. O X. Aqui é o Y. E esse de baixo aqui é o 1. Não é o 1? Não, é o Z. Peraí que eu tô fazendo errado, né? Não é isso, não. O que sai, na verdade, é o XT, Y6DC.
Aí aqui ele já calcula o 1 através do ZC, tá certo? Tá dentro do bloco aqui, ó, na verdade. Então, não, aqui na verdade realmente fiz errado. É o XC, o YC, que são as derivadas segundas da variável lá. E o ZC. Opa, o que eu fiz aqui? Notação, ZC. Aí ele passa por esse bloco aqui, que tem como saída agora, ele vai ter o 1, o φ e o θ. É legal que o x e o y não tá dentro do bloco. Ele pega, calcula aqui dentro e já calcula o φ e o θ. Então o x e o y fica dentro desse bloco aqui e ninguém nem sabe que ele existe. No diagrama de bloco você nem sabe que ele existe, tá aqui dentro. E aqui tá o 1, φ e θ. Então sai aqui, ó. Φ e θ. Cadê o 1? Cadê o 1? É coisa faltando aqui, ó. Aqui veio o psi, o ió. Você tá falando que ele entra no controle rotacional, né? Tá. Tá aqui o barramento, sei. Mas é porque então o desenho ali esse comentário aqui ficou errado, ó. Ó, aqui tá o ió, o fio θ. Cadê o 1? O 1 tá vindo aqui também, ó. Então esse barramento aqui tem três variáveis, não tem só o fio θ. Ele tem o 1 φ θ que entra aqui. É isso mesmo? É, ó, tá aqui, ó, um aqui, ó. É, entra aqui e passa direto, um bypass aqui dentro. Aí aqui tá o fio θ e o psi. Deve ser isso, né? Essa ordem tá certa. O psi tá embaixo, isso mesmo. Então é isso. Então é o 1. Foi só para não poder dizer. Só que. Entendi, só que aí ficou menos didático do que a forma que a gente desenhou lá, mas tá de boa. Importante você entender. Uma coisa que eu aconselho você a fazer é escrever aqui, ó. Sempre faça anotações. Até para você mesmo. Senão você vai ficar perdido depois. O 1, aqui é o fio, né? Ou pi, row, né? Ou row de referência aqui, né? Set point, ele chamou. O pitch. Tô fazendo isso aqui à toa, não vou nem continuar fazendo, não, mas só para. E esse aqui, opa, esse aqui é o ió. Ió de set point lá, sei lá. Tá. Então aqui, ó, row, pitch, ió, ou phi, θ, né? Phi, θ e psi. O que eu tô arrumando nisso? Mania. Tá, aí o que acontece? Aqui tem três controladores P e D nessa forma de fazer. E realmente funciona, o pessoal usa dessa forma, tá? É a melhor forma de fazer? Não, tem forma melhor, mas funciona. Funciona muito bem e tá bom demais. Esses drones comerciais que vocês veem aí é tudo assim, P&D. Ahn, por que que não é o ideal? Só para entender. Porque existe um certo acoplamento entre as malhas, mas é muito pequeno. Realmente, o quadricóptero é um sistema multivariável bem desacoplado, viu? Ele tem muita não linearidade, só que a não linearidade parece que é bem pequena, pelo que eu percebi ali, e o desacoplamento também é pequeno, o acoplamento também é pequeno, então dá para você desacoplar usando só P&D e resolve. E funciona, tá? Qual que é o grande problema dele, pelo que eu percebi aqui? O fato de todas as funções de transferência serem integradores duplos. Isso é difícil de projetar compensador, que fique bom para ele, tá? Aí aqui, ó, aqui você tem o row, aqui também o φ, né? Φ, θ, psi. Aqui é o φ, o θ e o psi. Uma referência menos o outro, dá o erro, erro, erro. Um PID para cada um. E aqui ele vai ter o 1, o 2, o 3 e o 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1, 2, 3 e o 4. Ou não? Tô falando bobagem. A saída do compensador já é direto os usos?
eu só ver aqui nas equações. É direta, né? A saída já são 1, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Então Então a saída desse bloco já são diretos torques já. Ele veio aqui. Já saiu o 1, o 2, o 3 e o 4. Ficou realmente mais didático, até para ele já botar o bloquinho do. Aqui, ó. Aqui ele deveria ter feito só direto, assim, ó. Vindo aqui. Plup. Aí ele pega agora aqui e faz a semática inversa. Ó, Roller Dynamics. Então o Roller Dynamics já mostrou ele. E é esse cara aqui que pega e encontra, ó, os ômega 1, 2, 3 e 4. Que são, nesse caso aqui, a entrada da nossa planta. A entrada da planta são as velocidades dos motores. Os ômega 1, 2, 3 e 4. Num sistema físico, qual que é a diferença? Você tem razão cíclica. Não é a velocidade do motor. Mas só que a velocidade do motor é proporcional à razão cíclica. Então tem que checar isso. Se eu não tô enganado, é proporcional, tá, Vinícius? Mas aí tem que checar isso. Eu acredito que é proporcional, uma relação direta. Depois eu vou até checar. Se der quadrático, mas para mim é direta, linear. É quase certeza que é direta. É direta sim. Por isso que é só um ganho. A relação entre o ômega 1, por exemplo, o D1, o ômega 2, o D2, o ômega 3, o D3, é só um ganho linear mesmo. Esse ganho estaria faltando aqui se eu quisesse tornar esse modelo mais real ainda. Mas enfim. Aqui não entrou a eletrônica nem o acionamento, só entrou a parte mecânica, né? Tá faltando agora. Faltando esse bloco aqui. Esse bloco aqui são as referências, tá? Ele colocou lá um sinal X, Y e Z, sendo que o X e o Y é um senoide, uma cassenoide, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é senoide. Ah lá, o defasamento de π sobre 2 é uma cossenoide, né? O defasamento desse é zero. E esse aqui é uma senoide defasada de 190 graus, um cossenoide. E aqui ele colocou uma rampa, porque no X, porque ele quer que ela vá subindo e espiralando, ó. O X e o Y sendo senoide e cossenoide, o sistema vai fazer uma espiral, fazer um círculo, na verdade, ficar rodando em círculo. Só que como ele está subindo, ele vai fazer uma espiral crescente, tá? E o IO, aqui está zero. O IO ele poderia também fazer ele virar para a esquerda, para a direita, enfim. Só uma pergunta, Vinícius, do jeito que você fez aqui, o seu drone, ele fica subindo em espiral, mas a frente dele não fica sempre direcionada, né? Pra trajetória. A frente dele tem hora que vai ficar pro lado, para trás. O drone tá simplesmente subindo. É isso mesmo? Ou não? Ou do jeito que ele tá aqui, ele tá sempre com o drone, com a frente do drone seguindo a trajetória. Não, não, não tá. Não tá, não. Não segue a trajetória. Aí você precisaria mudar aqui o IO. De alguma forma, para fazer ele ficar sempre faceando, né, de frente para a trajetória. Ok. O que mais? Pessoal, então vamos lá. O que que vocês têm que fazer como trabalho final é isso aqui, tá? Tá certo. Mesmo lado da reação do inertial frame. É o que eu achei que ele ia fazer. Ele não ia virar. Ele ia ficar sempre com a frente para o mesmo lado, né? É isso aí. Então, o que vocês têm que fazer como trabalho final, como é a primeira vez, eu vou fazer light. É só isso aqui. Vocês têm que fazer isso aqui. A simulação aqui. Aproveitar que tá gravado aí, pra vocês darem uma olhada depois, estudada. Ó, aqui o programa com as variáveis globais. Aqui é para plotar os gráficos, que não deu certo de plotar. Mas deu certo agora. Deu certo. Eita, por que tem hora que dá certo e hora que não dá certo? Ó, então olha aqui, ó, a aeronave estava aqui e ela foi fazendo isso aqui.
Parou aqui. Trajetória do Vant, set point. No futuro, essa disciplina está no começo. Eu quero pegar o drone real e a gente implementar isso aqui de um drone real usando o Ground Control. Essa é a ideia. No futuro, vai demorar um pouquinho ainda. Vamos chegar lá. O que é isso aqui mesmo? São, lá, o ângulo φ, θ e ψ, são os três ângulos. O ψ. Esse é o φ. Por que tá variando, ó, em torno do zero? Ó? Porque tem uma hora que ele quer andar aqui para frente, outra hora para trás. Acho que é o θ, né? Faz ele para frente, para trás. Isso aqui é pro lado, direita, esquerda, frente, para trás. E o Ió tá mexendo quase nada, né? Porque o Ió não é controlado, é zero. Mas é claro que ele vai mexer porque esse sistema, ele é um sistema que tem acoplamento. Então, ó. Mas o Ió mexe, mas é bem pouco, né? Olha lá. Ah, tá, porque você tá considerando aí que a aeronave não tá no zero? É isso? Não, ela tá no zero, sim. Deixa eu tirar esse cara daqui que tá me atrapalhando. Ah, aqui não dá pra tirar, não. Ele deve começar em zero, aí ele tenta voltar pra zero de novo, Ió. Mas tem acoplamento, ele vai mexer um pouquinho o drone. Isso é natural. Deixa eu ver aqui. Esse pico inicial é porque eu considerei como condição inicial o drone com as hélices paradas. Ok, entendi. Tá certo. Aí o. Mas tem uma perturbação. Quando ele tá mexendo no X no Y, vai ter uma perturbaçãozinha mesmo pra lá e pra cá, assim, do drone. Que o controlador IO tem que compensar e manter em zero, ó. Tanto que ele varia um pouquinho, é pouquinho, mas varia. Então, eu tô vendo aqui o que o IO tá fazendo. Ó, o zero é aquele, mas faz parte, isso aí é normal, tá? O compensador tá funcionando bem. Ah, esse outro aqui. As velocidades, ó, ômegas dos motores, ó. Tem uns picos aqui, ó, bruto, hein? Nós aceleradores. Por que isso aqui acontece? Tem que pensar. Por que que isso acontece? Seria os seus compensadores estarem mal ajustados? Ou... Tem uns momentos aqui de transição que ele tá. Isso pode ser algum. Não sei dizer agora por quê. Aqui tem a saturação de compensador. Não era para acontecer desse jeito, tá? Pode ser esse PID que vocês usaram aqui. Deixa eu ver. Esse tem anti-wind-up. Saturation. Anti-wind-up não tá habilitado. Seria legal habilitar ele aqui. É back calculation. Vamos ver. Não coloquei limite, mas saturation limite. Não, 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 não. Tô mexendo e depois o negócio não funciona mais. Porque PID, você sempre tem que colocar anti-wind-up nele, tá? Na vida real não é igual na simulação. Eu quero a simulação mais real, né? Ah, demora a simular, agora que eu entendi, demora. Enfim, essa pelo menos foi a parte do sistema simulando com PID, que é o que eu quero que vocês façam. Seria essa primeira. Seria para esse curso nosso, dessa disciplina agora, tá? Quem quiser fazer algo a mais, beleza. Deixa eu ver aqui, acho que é só isso. O ArduPilot tem muito recurso para evitar saturação e para evitar proporcional de gerar acelerações. Sim,
Mas não é só acelerar, é saturação, é o anti-wind-up, né? Pra não deixar o integrador ficar integrando sozinho quando satura. Ele tem, todo compensador PID bom tem que ter tudo isso embutido. PID de verdade. E no MATLAB existem essas funções, é só habilitar elas ali. O que que eu ia falar agora? Ah, tá. Então, essa é a tarefa de vocês. Agora, quem quiser, por exemplo, inventar moda e colocar um LQR aqui, ó. Desculpa, aqui, ó, nesse cara aqui, controlador rotacional, beleza. Seria excelente colocar um LQR aqui. E aqui, usar o feedback linearization que o cara usa no curso. Que o dele que funciona, que é uma maravilha. É o que eu vou tentar fazer. Depois eu vou tentar pegar essa simulação aqui. Vou olhar a dele, né? Na verdade, tem a dele lá, o Vinícius. Chegou a olhar a dele, né, Vinícius? Eu não cheguei nem a olhar nada. Vou olhar agora. Eu entendi toda a teoria e tal. Agora eu vou olhar ela. Como é que ele fez, como é que ele implementou. Ahn, e esse cara aqui, usar o feedback linearization. Essa é a minha ideia. Que no futuro, na próxima sessão edição do curso, né? Vai ser isso. Vai ser um feedback linearization aqui e um LQR aqui. Vamos ver agora o seguinte, o que que eu quero explicar então para vocês que fica faltando, né? Como que ele fez o feedback linearization e um pouquinho de como funciona o controle preditivo dele, mesmo que a gente não vai usar, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu acho que é legal. Vamos ver aqui, só rodar aqui para ver as três figuras. Continua dando lá os probleminha dele aqui, mas é porque não era para acontecer isso aqui, entendeu? Eu não sei o que que tá acontecendo ali que tá provocando isso. É, isso não tá certo, não, na verdade. Esses picos aí. É só isso que eu tô dizendo. Vinícius, tem alguma coisa errada aqui que não era pra estar acontecendo isso aqui, não. É como se tivesse uma descontinuidade aqui, ó. Alguma coisa, como se nesse ponto uma coisa acontecesse, ele meio que muda a referência e tem que voltar. Mas sua referência não ela não tem degraus? Ela é suave? Tá fazendo isso aqui? Então eu não sei por que que está acontecendo. Será que são as derivadas quando passa por zero aqui, ó? Aí é o seu. Matematicamente você está errando na de calcular a derivada, só pode, ó, deixa eu ver. 2,40 e alguma coisa. Não, é isso mesmo? É aqui, ó. É aqui, na verdade, né? Zero é aqui. 2,5, uma coisa assim. Eu fechei o negócio. Putz. Aí faz sentido agora. Faz sentido agora. Será que é isso mesmo? É um pouquinho para frente, né? Mas pode ser da derivada. Porque na hora que ele calcula a derivada aqui, ele pode estar cometendo algum erro. Bem que você está integrando, está derivando, né? Aqui esse cara aqui pode ser o derivativo também, é verdade, do PID. Tá, enfim. Vamos à parte do curso que mostra. Infelizmente eu não preparei muito bem essa parte, não. Eu vim aqui, Feedback Linearization Position Control e MPC Attitude Controller. Só ver se eu acho algumas coisas aqui. Isso aqui é revisão, que ele tá dando, revisando, revisando. Uma parte boa aqui que é revisão, revisão. Ah, tá. Aqui, ó. Ó, só um detalhe importante. O que ele fez?
de diferente do que a Gabriela fez. A Gabriela foi lá e linearizou o sistema, encontrou uma matriz A aqui, que só tinha um aqui, um aqui, um aqui, ó. O resto era zero, tá vendo? Isso aqui tudo é zero da Gabriela. Aqui é isso mesmo, mesma coisa que ela encontrou, só que ele não fez assim. Ele pegou e usou um. Ele tem uma equação não linear. Essa equação, ó, espaço de estados, aqui dentro dessa matriz A tem parâmetros que são variáveis, como o ômega é variável, o θ ponto é variável, o φ ponto é variável, ó. Φ ponto, θ ponto e ômega são variáveis. Então esses valores aqui não são zeros igual. A gente considerou, ó, se fosse ômega zero e θ zero, ou seja, as derivadas iguais a zero, isso aqui seria zero. E o ômega também. O que é o ômega? É giroscópico. Então, toda vez que tem uma variação o drone está indo para frente, para o lado, girando, vai ter efeito giroscópio. Não vai ser zero isso aqui. Lá a Gabriela ignorou isso aí tudo, considerou como zero, está fazendo uma aproximação, né? Ele falou, não, vou fazer um modelo mais real. Só que o que ele fez agora? Já que esse modelo ele está mudando com o tempo. Cada valor de θ, de φ, de ômega está mudando o valor dessa matriz. O que ele está fazendo? Como ele vai usar um controle discreto, ele está fazendo com que esses valores sejam recalculados a cada passo de integração, cada passo de discretização. Então ele fica atualizando em tempo real isso aqui e projeta no compensador a cada, que é um compensador preditivo, né, a cada interação. Entendeu? Então esse caso aqui dele é mais difícil de fazer, mas é mais completo. É o que eles chamam de LPV, né? Que é Linear Parameter Varying. É isso mesmo? Linear Parameter Varying. É parâmetro, é modelo linear com parâmetro variável, uma coisa assim. E esse é um controle muito bom de se implementar, tá bem interessante. É uma forma de você resolver quando o sistema é não linear. Quando o sistema é muito não linear, quando o sistema é pouco não linear, isso aqui não faz muita diferença, não. Só gastando gasto computacional, tá? Quando o sistema tem uma quantidade razoável de não linearidade, isso aqui funciona muito bem. Quando ele é muito não linear, isso aqui já não é bom, tá? Porque para dar certo, pode até dar certo, você tem que diminuir muito o período de amostragem. Então vai depender muito de o quão rápido esses parâmetros estão mudando, comparado com o período de amostragem que você tem. Então você teria que reduzir mais eles ainda. Mas para a maioria dos casos, isso aqui resolve para sistemas não lineares. Então é uma solução muito boa para se projetar controladores para sistemas não lineares. Só ver se tem mais. Olha lá. Linear Parameter Varying, Form 2, é isso aqui. É a mesma coisa que eu falei. O que mais que eu posso mostrar aqui dessa equation? Aqui ele vai explicar o controlador MPC que vocês não viram. Eu não tenho intenção de explicar MPC aqui, porque essa é uma disciplina que a Gabriela leciona. Eu até falei com ela de talvez, se eu desse curso depois da disciplina dela, daria para usar. Ou, se ela lecionar depois da minha, ela pode usar o que foi dado desse curso, pegar o quadricóptero e aplicar o MPC lá, né? Seria também legal. Mas é isso que ele tá explicando aqui, ó, como que ele calcula o MPC e tal, que, na minha opinião, é uma disciplina à parte, o MPC. Então não dá pra a gente ver isso daqui agora, não. Mas eu só queria falar sobre esse detalhe. Essa é a pequena diferença entre o que a Gabriela fez aqui. Ó, como aqui é zero, ó, os termos é todos zeros aqui, ó, e o dele lá não é zero. Esses termos aqui são um, o resto a gente aproximou. Porque eles são pequenos, né? E são variáveis também. Agora, então, por exemplo, se você for aplicar um controlador LQR, você pode aplicar nisso aqui, ó. Um LQR é fácil de aplicar. Na minha opinião, é mais fácil aplicar um LQR aqui do que o da SPID, igual foi feito lá. Pode falar, Vinícius. É, perguntou alguma coisa aí? Tinha uma mãozinha lá. Pode escrever aí. Você quer fazer uma pergunta? Peguei muita coisa, simulação do curso. Tem 2 warnings na simulação, ok. Era só isso que você queria falar ou você quer falar mais uma coisa?
Ah, você quer que eu olhe aqui? Ah, tá. Aonde que aparecem os warnings? Lá na. Ah, aqui, né? Tá, verdade, tem dois warnings aqui. Um, the evaluated output is complex. Como assim? Setting the output signal type to complex. Ah, aqui é. Não pode ser número complexo. Não faz sentido ser número complexo. Será que tem algum erro de cálculo acontecendo aqui? É, tem que olhar isso aqui. Ele não pode ser um número complexo, porque a saída aqui é o 1, o φ e o θ, né? São ângulos e força. Não pode ser número complexo. Ele está fazendo algum cálculo, você entendeu, né, ô Vinícius? Ele está fazendo algum cálculo aqui, quando ele faz esse cálculo, que está dando um número complexo. Algum desses caras aqui. Eu não sei se as equações estão certas, tá? Eu nem olhei isso aqui. Eu só olhei essa daqui, vi que essa aqui tá certa, pá. Então tem que checar se tem alguma coisa errada. É, não sei dizer. Mas tá funcionando. Certo, ele tá arredondando. Certo, certo, pode ser lixo também, tá? O MATLAB, às vezes, ele faz cálculo, então um número real e dá um lixinho muito pequeno imaginário lá. E aí ele tá provavelmente ignorando esse número imaginário e colocando só o número real. E tá funcionando, enfim. Mas não pode passar para imaginário, não, porque vai dar errado depois lá pra frente. Ahn, tá, vamos ver o que que eu ia falar mais. Ah, tá. Vamos falar agora do controle. Desse controle aqui agora. Do linear. Feedback linearization. Feedback linearization, que ele dá aqui. Então, o feedback linearization dele é. Show frame, solution, feedback control architecture. Deixa eu ver se ele mostra um desenho aqui mais legal. Ó, o que eu quero dizer é o seguinte: o que que ele faz aqui? Não tá aqui não. Ele usa uma técnica de controle não linear que tem por objetivo. Nossa, dá um monte de coisa que é revisão, tá? Tem um monte de revisão aqui que, assim, sinceramente, mais da metade desse capítulo dele aqui é revisão. Assim, eu saio pulando, olhando, aí isso aí é básico demais, porque é pra quem realmente não sabe controle. Então tem muita coisa que é revisão zona. Você já pode ir direto lá pra frente se você sabe. Eu olhei tudo, mas vi que era muita revisão, não precisava disso. Mas o que é importante de mostrar é isso aqui, ó. Quer ver? Sim. Não. Ó, pole placement, Laplace, moving post, feedback linear control esquemático. Ah, esse aqui, ó. Vai ser por aqui. Ó, o que que ele fez? Então vamos lá, tem só entender o que que ele fez. Ele usou uma técnica chamada feedback linearization, que não é tão fácil de você. Ela é ela é bem fácil de entender a ideia, mas ela é um pouquinho difícil de implementar, dependendo do caso, tá? Que, basicamente, consiste em você pegar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu preciso de um desenho. Já sei. Tem um vídeo aula aqui de um cara que é bom esse material dele. Coloquei aqui dentro. Feedback Linearization. Essa playlist aqui, ó. É da frente.
Esse curso desse cara aqui, aí vai depender do seu inglês, tá? O inglês dele é bem tranquilo de entender, mas para quem sabe inglês. Dá para colocar talvez legenda aqui. O que que ele fala aqui é interessante, na verdade, é bem interessante, que é, o que que é a ideia do feedback linearization? Imagina que você tem um sistema igual esse aqui, ó, espaço de estados. Aqui, ó, tem uma parceira que é não linear. Tá vendo esse sino de x1, seno de x1? Isso aqui é não linear. Eu tinha que estar o x1 explícito. Os estados e as entradas têm que estar explícitas. Ela não pode estar implícita atrás de uma função igual o seno aqui, ó. Então, o que que ele faz para resolver esse problema? Ele muda a variável de entrada. O U era a entrada dele, que era a força que ele ia aplicar, o torque que ele ia aplicar aqui, ó, nesse pêndulo. Então, o U é um torque. Só que ele pega e fala, ó, não vou usar o U, eu vou definir o U como seno A menos A sobre C seno de x1 mais 1 sobre C V. E agora, a variável de entrada dele agora é V, ó. É esse V aqui, ó. Aí agora, quando ele. Ó, o que que é o V? Deixa eu ver se ele tem aqui. Ó, o V dele. Não queria isso, não. O V dele, enfim, o V dele, se você pegar aqui, ó, e fizer a substituição aqui, ó. V vai ser U menos isso aqui, A sobre C seno de x1 vezes T. Se você substituir aqui, você vai ter esse valor de volta. É a mesma coisa. Só que ele tá falando que a entrada dele não é mais o torque U, é uma entrada V. Aí ele linearizou o sistema, porque agora, ó, o espaço de estado dele agora é isso aqui, ó. Então vai ser 1 menos B, 0 e 1. E talvez, só que o segredo tá aqui, ó. Esse V aqui, na verdade, não é mais o torque, é uma outra variável qualquer. E ele vai fazer o controle para esse cara, ó, que ele vai chamar de, ó, é um controle normal para realimentação de estados, a menos K vezes X, calcula lá o K1, K2, faz a realimentação do sistema. Aqui pra frente. Só que no final, ó, como é que ele vai encontrar o U? Porque é o U que ele vai usar de verdade, não é o V. Ele vai pegar, ó, o U é igual a sobre C, seno de x1 menos K1 por CX1 menos K2 por CX2. É assim que ele encontra o U, que é o que ele vai aplicar de verdade. Então ele está usando uma variável dama aqui falsa. Só que tá vendo que essa equação aqui, ó, ela absorve a não linearidade. Então é uma forma de você enganar o sistema. O sistema tem uma parte dele que é não linear, só que você transforma ele numa função linear, calcula como se fosse linear e depois faz a inversa, é igual a gente faz a cinemática inversa do drone. A gente está fazendo isso o tempo todo sem ver. Lá no drone aqui, quando a gente fazia aquela cinemática inversa, por exemplo, para encontrar o 1 a partir do Z, ou para encontrar os ômegas a partir dos U's, da força dos torques, ali tem uma forma de você eliminar a parte da não linearidade. Já está implícita aqui. Já a gente está fazendo sem ver. Então você está usando o subterfúgio que elimina a parte não linear, transforma o sistema linear, faz o controle de implementação de estados ou de saída. Aí tem a diferença aqui, tem um caso igual esse aqui que ele está usando os estados fazendo realimentação de estados, que é o que ele chama de feedback linearization, state feedback linearization, e tem o output feedback linearization, que é de saída. O que a gente faz lá é o de saída, não é esse daqui, tá? Aí ele mostra todas as regras aqui para fazer isso. Tem toda uma técnica própria para você provar que é possível fazer, porque nem todo caso dá para fazer esse feedback linearization. O exemplo dele é bem didático, tá? Isso aqui é bem legal de assistir esse vídeo, ele explica certinho. Obviamente, você tem que saber o que é realimentação de estados, tá? Se você não sabe controle por realimentação de estados, você vai ficar perdido aqui. Ele mostra um outro exemplo aqui, ó, de que o sistema está na forma de x quadrado. Aí ele mostra também que também tá para eliminar, fazendo mudança de variável e tal. Você consegue fazer também a linearização do sistema. Ó, o sistema ficou linear. Ele era desse jeito aqui, ó, maluco, com seno de x, um x quadrado, e ele conseguiu chegar aqui. E aí esse aqui é o U dele para ver, ó, aqui, ó. Aparece o x quadrado, aparece o x2 aqui. Só que, olha, para fazer essa conversão, olha como ele pega a variável que ele encontrou lá, ele usa os estados dele atuais aqui. Esses estados estão mudando, para cada entrada muda. Então isso aqui é um valor dinâmico que está mudando. Você vai fazer uma conversão constante para cada passo de integração ali, para cada.
É instante de tempo, se for contínuo, né? Você tem que fazer esse cálculo, mudando aqui, usando essas variáveis. Mas funciona. E é algo que você consegue fazer. Ahn, agora, ó, sempre existe essa transformação? Uma pergunta que você tem que fazer. Nem sempre vai existir. Consiga fazer isso aqui, ó. E como encontrá-la? Também vai depender. E por fim, ó lá, existe realimentação de estados completo, né? Que você faz realimentação, linearização por realimentação de estados. E tem a realimentação por entrada e saída, ou pela saída do sistema só. Deixa eu só ver um negócio aqui, vai mostrar um exemplo aqui. Ah, ele tá pensando. Ó, aqui é um exemplo em que ele compara ó, input e output. Solving tracking problems is too complicated. Aqui ele está fazendo por saída, ó, por saída e entrada. Ele fez ó, aqui a relação entrada e saída ficou linear. X1 exame, ok. Que é o que a gente está fazendo lá. O que ele está fazendo lá é assim, ele está pegando, está redefinindo lá os estados para que a entrada e a saída seja linear. Só que ele não está fazendo isso, na verdade. Ele faz usando as transformações cinemáticas lá. Então a transformada que ele vai usar aqui no curso, precisa achar onde ele mostra isso. Deixa eu citar aqui. Depois eu volto aqui. Só que só vamos explicar então o que que ele faz nesse controle dele aqui, depois eu mostro lá onde ele faz. O que que ele prova? Até aqui ele estava provando para mim que essa técnica dele aqui de pegar a referência e a derivada da referência, subtrair pelo x menos x ponto, que ele encontra o erro e o erro derivado. Ele provou para a gente, tá, que quando você tem um ganho k vezes o erro mais um k vezes a derivada do erro, isso aqui é a derivada segunda do erro. Isso aqui é o sistema de segunda ordem. É isso que ele vai provando ali, vai mostrando para você. Faz um monte de revisão lá de sistemas lineares, mostra o sistema de segunda ordem, como é que se calcula, resolve as EDOs para o sistema de segunda ordem, ele mostra para você, olha, quando eu faço isso aqui, ó, o que que eu tenho na saída desse cara? É a derivada segunda, o erro derivado segundo. Lembra que eu falei lá que lá nos PIDs, a saída era a derivada, o x2 ponto, o y2 ponto, ou seja, aceleração, e o z2 pontos? Aqui, o que ele tá saindo não é o x2 pontos, mas é o erro 2 pontos. Por que o erro? Porque é o x menos o x de referência menos o x. E o x ponto menos o de referência menos o x ponto. Então ele está tendo o erro e o erro derivado e está tendo o erro derivado segundo. E aqui que está o segredo dele. Aqui ele vai forçar através dos valores de K1 e K2 que ele vai encontrar, esse K1 e esse K2 aqui, ó, que ele encontra. Ele força esse cara a se comportar como um sistema de segunda ordem. Tá? Aqui que está a linearização dele, tá? Falta uma parte para frente, que é a cinemática inversa que ele vai usar para desacoplar, mas aqui dentro, essa jogadinha dele aqui é um compensador muito bem bolado. E ele força a ter a dinâmica que ele quer para o sistema. Ele deu um migué aqui, ó. Ele falou assim, ó. Achei muito legal quando ele fala isso. Não sei se vocês conseguem escutar o vídeo aí. Very good, right? Vocês conseguem escutar? Não sei se ele falou assim, ó. Eu escolhi que os polos que ele quer em mana fechada é -1 e -2, porque eles têm um bom tracking, ou seja, um bom rastreamento. Ou seja, ele achou isso por tentativa e erro, ele não calculou isso aqui. Então ele simplesmente falou: olha, eu testei aqui, é igual o pessoal faz com o P&D, e achei que -1 e -2 a simulação ficou bom para os polos. E aí ele calculou o K1 e K2 que dá esses polos em malha fechada aqui. Ó, ele achou o lambda -1, -2, para os três casos ele fez igual, inclusive. Ele poderia ter mudado, ó, feito diferente para o Z, mas não, ele fez igual. E aí ele achou o K1 -2 e o K2 -3. Assim que ele fez. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma técnica, isso aqui é simplesmente realimentação de estados, né? Só que o estado dele aqui é o erro, não é o estado de verdade. Ou seja, ele está pegando a saída,
Isso aqui são as variáveis de saída dele. E ele calculou o erro e fez o controle do erro, forçando esse erro ir a zero. É o sistema de segunda ordem, tem dois polos aqui. Mesmo que a planta tivesse mais ou menos que dois polos, ele forçou a ser dois polos aqui. Mas foi legal ele usar dois polos porque é o sistema de segunda ordem. Então ele está na mesma dimensão. Eu não sei se é a melhor ideia ele ter colocado o Z e o Y e o X com a mesma dinâmica. Eu não sei se é a melhor ideia. Sinceramente, não sei. Porque você vê que as funções de transferência do Z lá e do X e Y são diferentes. O Z é mais lento. Então pode ser que esse cara aqui, ó, pode ser mais rápido que esse. Olhando a planta lá, eu já consigo saber que o meu compensador não pode ser tão rápido, não igualmente rápido assim. Mas aí eu tenho que ver a planta dele, né? Eu usei a função de transferência da tabela que eu peguei da Gabriela, que estava lá no material dela, tá? É diferente. Beleza? Que mais? Vinícius, você conseguiu entender isso aqui? Sim. Então beleza. Eu achei esse controlador dele muito mais interessante. Eu tô só querendo lembrar aqui onde é que tá que ele converte esses erros aqui. Ele mostra. Será que é aqui? Deixa eu ver onde tá. Eu acho que é aqui. Ah, tá. Tem mais isso. Samuel, você consegue escutar o vídeo quando eu toco aqui? Eu não tô escutando, não. Ah, tá. Não. O que ele tá fazendo aqui agora, ó? Ele vai usar pra frente, ó, o x dois pontos, y dois pontos, zero, igualzinho foi feito aqui, ó, igualzinho. Deixa eu ver aqui. É igual ele fez aqui, ó, o ZC, ó. Eu preciso desse cara, eu preciso do y ponto e z ponto. Ó, y ponto, x ponto, z ponto. Esses caras aqui para encontrar o 1, o φ e o θ. Tá? Esse aqui é uma variável intermediária que simplesmente você pode embutir aqui dentro, que é o que o cara faz. Ele não usa o x e o y. Ele joga isso aqui dentro e encontra uma equação já direta, tá? Aí como é que ele faz para encontrar o x dois pontos, y dois pontos e z dois pontos para jogar na equação? Igual tá lá. Ele pega agora esse erro dele aqui. É isso mesmo, né, que ele faz? Isso, e faz x de referência a menos o erro, enquanto o x. Aqui, ó. Ó, o x ponto é xr menos erro. É o que ele fez lá, para encontrar o x dois pontos, desculpa. Ele pegou o x de referência derivado menos o erro derivado que sai lá do compensador do feedback linearization que ele está usando. Aí essa equação toda aqui é a mesma coisa do outro lá, só que aqui não tem o x, né, e nem o y. Ele jogou direto aqui dentro. O 1 e o 2, o 1 está aqui. Ele encontra o x dois pontos e z dois pontos. Z dois pontos é direto. Realmente, o z é desacoplado dos outros, né? Dá para perceber que não é tão. Não influencia tanto assim, não. Não influencia, deixa eu pensar aqui. E aqui ele está considerando. Ele está fazendo individual, na verdade, é individual cada um deles. Depois ele joga aqui. Deixa eu ver se não, já entendi essa parte. Ele faz umas coisas aqui bem diferentes que a Gabriela fez, que eu não sei se ele que ele fez está errado, é desnecessário, ou se o que a Gabriela fez tem algum erro, sabe? Eu não sei dizer, porque aqui ele fala ó, que ele usa duas equações, uma para uma região, outra para outra, para evitar a divisão por zero. O problema é que do jeito que a Gabriela fez, não acontece divisão por zero, então eu não sei. Enfim, talvez é o método que ele usou aqui que teve esse problema dele que foi desnecessário.
Lá o sistema de segunda ordem que ele encontrou. Tender a zero, pá. Deixa eu só ver o quê. Ah, fio de calma. Não precisa de fio de calma, não. Ah, então é isso aí. Então, eu sei que ele usa arctangente, mas é porque se você pode fazer sem usar arctangente, por que que ele usa arctangente? Essa é a minha pergunta. Ou se o método da Gabriela tem algum erro que ela não viu. Porque senão o dela é melhor, entendeu? Não precisaria usar aquilo que ele fez. Ou será que o dela tem esse problema também, mas ela nem sabe que tem? Eu não sei. Só ver um negócio que seu. Ahn, que é aqui? Não, esse é o código, é isso que eu quero, não. Eu quero esse. Não, é esse aqui então. Não, tava lá. Tava lá. Pois é, esse aqui que ele fez, ó. Esse aqui é o feedback linearization dele, tá? Tá vendo? Esse conjunto de equações aqui está sendo feita a linearização do sistema. O feedback tá aqui e linearization tá aqui dentro. Porque ele tá transformando, ó, de x2 ponto, y2 ponto, z2 ponto para 1 phi teta. Isso aqui é aquela conversão de. Isso aqui seria o V, isso aqui é o U. Lembra lá que eu mostrei no vídeo para vocês agora? Que o cara faz isso aqui, ó. Esse não. É que eu tava mostrando. Sai da frente. Lembra que eu mostrei para vocês? Ó, tinha o U lá e o V. Ó, tinha o U e tinha o V. O V é o que a gente está usando aqui, que são as variáveis x ponto, 2 pontos, y2 pontos, z2 pontos. Depois ele converte para U, que são as variáveis reais que a gente quer. Como é que ele faz isso? Usando esse conjunto de equações aqui. Que são essas equações aqui. Essa, essa e essa. Então, de certa forma, uma parte da nonlinearidade já está sendo compensada aqui, tá? Nessas equações. Usando o feedback linearization. Deu para entender? Esse cara aqui, para mim, é muito bom. Muito legal isso aqui. Pessoal, então é isso aí. Dúvidas? Daniel, Oi. a minha dúvida, na verdade, era sobre a aula presencial, porque eu estou em Patos, né? Aí eu queria saber com você se é essencial que eu vá na sexta-feira, dia 13. Cara, eu não vou te obrigar, não. Você não precisa vir, não. Seria legal se você pudesse vir, mas não pode, tem problema não. Tá bom? É porque é até feriado aqui em Patos, sabe? Eu estou vendo se eu consigo uma carona para ir, que eu não queria ir dirigindo, não. Se eu conseguir, aí eu vou sim. É feriado de quê? Aqui acho que é padroeiro da cidade, alguma coisa parecida. Tá. Uberlândia não, espero, né? Pois é, acho que ainda não, é só Patos mesmo. Tá, eu vou checar aqui depois, pra ter certeza. Não, tranquilo. É Vou realmente tentar. pra mostrar pra vocês o drone. Vocês verem como ele funcionando e tal, tá? Mais alguém? Mais alguma coisa? Não, então beleza, pessoal. E aqui no caso, até o final do semestre, então, agora é só para a gente fazer mesmo a atividade, né? Ou vai continuar tendo as aulas? Sim. Não, vai ter aula não. Eu vou fazer atividade pra tirar a dúvida com vocês. Eu vou marcando a cada 2 semanas. Daqui 2 semanas é a aula presencial lá, né? Que vocês vão. Depois, 2 semanas depois, eu marco de novo pra gente ver o que vocês fizeram. Perfeito. Então tá ótimo, muito Ok? obrigado. É isso aí, pessoal. Então, até mais. Até. Valeu, professor. Até Valeu. mais. Até mais. Sharing. Cadê aqui? É que para de gravar.
Stop recording.